Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo tutorial do SIS, Consórcio de Informações Sociais. Este vídeo é o segundo de uma série de tutoriais produzidos sobre o uso do software estatístico Stata. Neste tutorial, apresentaremos os comandos básicos do Stata, como cálculo de frequência e de média, como criar e renomear variáveis, como juntar duas variáveis em uma única, entre outros comandos. Primeiramente, é preciso abrir o banco de dados. Iremos trabalhar com o banco de dados Eleições Presidenciais 1998. Após convertido o banco de dados para Stata, vamos abri-lo utilizando o do-file. Será sempre no do-file que todas as alterações serão realizadas, pois mudanças feitas diretamente no banco de dados alteram os dados originais de forma permanente, enquanto que alterações por meio do do-file constam apenas no documento, preservando o banco de dados original. Para rodar o banco de dados por meio do do-file, é preciso escrever o comando use, o endereço do arquivo de dados do computador entre aspas, seguido de vírgula e espaço, e por fim o comando clear. Sempre que escrever um comando, você deve selecioná-lo por meio de dois cliques na frase e clicar na opção Execute Do. Caso você queira fazer anotações sobre as operações que estão sendo realizadas, como por exemplo nomenclaturas e análise de resultados, sempre iniciar a linha com um asterisco. Quando você for rodar todos os comandos, o software pulará as linhas que se iniciarem com asterisco, entendendo que são observações do pesquisador e não comandos a serem cumpridos. Feito tudo isso, é hora de confirmar que todos os dados estão corretos. Isso pode ser feito observando as tabelas do lado direito da tela principal do Stata, que apresenta o número de variáveis, observações e detalhes para cada uma delas, como nome, label, que é o rótulo da variável, e tipo. Também pode ser feito por meio do comando describe, que apresenta uma tabela com todas as informações de modo mais claro, conciso e completo. Uma das principais formas de análise de dados é por meio da estatística descritiva. Por exemplo, é possível calcular a frequência das variáveis utilizando o comando tab, seguido do nome da variável. Vamos pegar a variável Q2, que reflete o número de respondentes de cada município onde a pesquisa foi realizada, ou a variável Q56, que se refere à opção preferida pelos respondentes para a eleição de 98. Como se percebe, as tabelas produzidas apresentam a frequência através de número absoluto e a porcentagem de cada tipo de resposta existente em cada variável. Importante ressaltar que as informações a respeito do que cada variável e as categorias que a compõem significam podem ser encontradas no livro de códigos, que deve ser baixado juntamente com o banco de dados original disponibilizado no site do SIS. Neste livro de códigos, você encontrará todas as informações relevantes sobre a pesquisa a qual o banco de dados se refere. Outra possibilidade de estatística descritiva é o cálculo de média. Tomamos como exemplo a variável Q6, que mede a renda familiar dos respondentes. Ao gerar a tabela por meio do comando min, seguido do nome da variável, aparecem informações como número de observações, erro padrão e margem de confiança, para garantir que o valor apresentado como média seja válido. Outra forma de obter não apenas as médias, mas também as medidas centrais, é por meio do comando summarize, seguido do nome da variável. Aplicando este comando para a mesma variável do exemplo anterior, a tabela traz informações como a média, valor mínimo e máximo das observações e desvio padrão. Segundo Guy Whitehead e Paul Kelsted, no livro Fundamentos de Pesquisa em Ciência Política, desvio padrão é uma medida estatística de dispersão de uma variável ao redor de sua média, sendo a dispersão a extensão de valores de uma variável. Outro comando importante e extremamente utilizado por pesquisadores é rename, para renomear variáveis. Tomando a variável Q65, que reflete a rejeição que um candidato sofre pelos entrevistados, podemos mudar o nome de Q65 para rejeição, por meio do comando rename Q65 rejeição. Também podemos mudar os valores observados. Por exemplo, a variável Q7 refere-se à zona eleitoral, sendo 1 urbano e 2 rural. Podemos inverter estes valores, fazendo 1 ser rural e 2 ser urbano. Para isso, utilizamos o comando recode Q7, 1 igual a 2, 2 igual a 1. Este comando é muito utilizado para transformar certas respostas em mísseis, representado por um ponto. Um dos grandes problemas de trabalhar com variáveis strings, que são variáveis não numéricas, é que a maior parte dos comandos do Stata não as lê. Dessa forma, uma alternativa para solucionar este problema é transformar essas variáveis em numéricas, ainda quando o banco de dados está em Excel. Caso o banco já esteja em Stata, é possível ir uma a uma na opção Variables Editor, na barra de ferramentas, e transformá-las em numéricas. Entretanto, essas duas opções, embora eficientes, são pouco práticas. A melhor alternativa, caso as variáveis strings sejam na verdade mísseis, é utilizar o comando dstring Q24 replace force,
que transformará todas as observações não numéricas em missings para a variável Q24, que se refere à citação de 3 nomes para a eleição presidencial. Este comando pode naturalmente ser utilizado para outras variáveis, inclusive de forma simultânea, como por exemplo, the string Q39, Q41 replace force. Quando este comando é aplicado, as observações dessas variáveis que possuem um formato de texto, como por exemplo NA, viram missings, sendo representadas por ponto. É possível criar variáveis por meio do comando gen. Caso se queira juntar duas variáveis em uma só, por exemplo, as variáveis Q20 e Q21, que se referem ao interesse das pessoas pela eleição de governador e de presidente, respectivamente, é possível utilizar o comando gen Q417, igual a Q20 mais Q21, ou o comando addgen Q418, igual a row total Q20, Q21. Os nomes Q417 e Q418 são hipotéticos, podendo ser qualquer outro nome. Vamos até o final do banco de dados e percebemos que as variáveis foram criadas corretamente. Como criamos duas variáveis que mensuram a mesma coisa, podemos excluir uma delas por meio do comando drop. Por exemplo, drop Q418. Vamos ao banco de dados e vemos que a variável foi excluída com sucesso. É importante ressaltar que o comando gen, quando aplicado às variáveis string, não são os valores, mas sim junto os mesmos. É o que se pode observar quando aplicamos o comando gen Q419 igual a Q45 mais Q47, que a variável string Q45 significa que o respondente votaria em Itamar Franco e a variável string Q47 significa que votaria em José Sarney. Ao mesmo tempo, o comando addgen não funciona para variáveis string. Quando rodamos o comando addgen Q420 igual row total Q45 e Q47, o Stata manda um aviso que o mesmo está incorreto. Podemos dessa forma concluir que o comando gen serve para somar os valores das variáveis numéricas e juntar os valores de variáveis string. Já o comando addgen só serve para somar as observações das variáveis numéricas, não funcionando para operações que envolvam variáveis string. É isto. Agradecemos a companhia e esperamos que este vídeo tenha sido útil. Siga-nos no Twitter, assine o canal e curta a página no Facebook para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.